Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao 6º episódio do podcast Correio no Brasileirão 2023. Olha, a barrinha de download vai dar uma acelerada nessa semana. É a primeira rodada de meio de semana da edição de 2023. Eu tava calculando aqui, quando terminar a quinta rodada, a barrinha de download já estará em 13%. 13% do Campeonato Brasileiro estará liquidado. E aí a gente continua naquela expectativa para saber quem será o campeão de 2023. A gente está aqui para debater o que aconteceu na quarta rodada e projetar a quinta, que começa nesta quarta-feira e termina na quinta-feira. Bom, eu só peço a você o seguinte: valorize essa gravação. Hoje é terça-feira, nós estamos gravando exatamente no horário de Real Madrid e Manchester City, talvez o melhor jogo do ano, quem sabe? Não tô acompanhando, não sei, mas a gente tá gravando nesse horário para você, para trazer as nossas impressões sobre a quinta rodada. E é sobre ela que nós vamos começar falando daqui a pouquinho. Antes eu vou pedir pro Danilo trazer pra gente os resultados da quarta rodada, que terminou na noite de segunda-feira, com o Corinthians empatando com Fortaleza na Neoquímica Arena. Danilo, quais foram os resultados da quarta rodada? Vamos lá, quarta rodada. Começou com Cruzeiro 2, Santos 1, jogo lá no Independência, no Maracanã, Fluminense e Vasco, um grande jogo. O jogo foi muito bom. Empataram em 1-1. Aquele jogo de domingo de manhã, aquele que dá um soninho de assistir, também foi movimentado na matinê. América Mineiro 1, Cuiabá 2 de virada. Surpresa, ninguém esperava esse resultado. O Danilo Avelar de goleiro. É. Maravilhoso. O Cavicchioli foi expulso no último, bem no finalzinho do jogo. São Paulo 2, Internacional 0, para tristeza do Paulo, que estava apostando no Inter. Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, mais uma derrota do Flamengo no Brasileiro. Bahia 3, Curitiba 1. O líder Botafogo aplicou 2-0 no Atlético Mineiro. O Palmeiras atropelou Goiás 5-0. E ainda no domingo, Grêmio e Bragantino empataram em 3-3. E ontem, fechando a rodada, o Luxemburgo não ganhou a primeira, como você falou que ia acontecer. Ficou Corinthians 1, Fortaleza 1. Por falar em eu errei, o Marcão errou. Eu postei na vitória do Corinthians na estreia do Luxemburgo no Brasileirão. Ele já havia estreado na Libertadores. Danilo, qual foi o índice de acerto do podcast na rodada passada? 0,04%. Não, a gente sobreviveu ao sábado, que o Parrini tinha apostado lá no empate no Clássico Carioca. Cravou 1-1 no Maracanã. Eu achei que o Fluminense ia ganhar aquele jogo que eu tava assistindo aqui da redação, né? Mereceu ganhar. A gente acertou 5 resultados, acertamos metade. Você tá passou, metade, né? Passou de ano. Perdemos no América, né? Que a gente tava esperando que o América ia ganhar, acabou tomando a virada do Cuiabá. Acho que foi eu que apostei nesse jogo, né? Foi. O América ia ganhar, acabamos perdendo nesse aí. Internacional a gente errou, Grêmio a gente errou. A gente tá no caminho. Corinthians já foi metade. Vamos ver se dessa vez a gente vai ter um índice melhor. Ou seja, você cornetou 2, mas você errou 2. Eu errei 2. Então, errei Grêmio e América. Eu dei pitaco em 1 e errei esse. 0% de aproveitamento. Não confie nos palpites do Marcão. Eu sou ruim de palpite mesmo. Ou no caso do Barroca, Tá quase dando de 100%. Barroca, ao contrário. Exatamente. Só que não ganhou nada. O Barroca, eles estão brincando do Barroca porque o Barroca conquistou a Copa do Nordeste com uma derrota, né? Ele ganhou nos pênaltis e levou o time do Ceará ao título dentro da Ilha do Retiro contra o Sport. Bom, mas vamos falar então agora da quinta rodada que começa nesta quarta-feira e a gente vai insistir nessa história de ficar fazendo previsão aqui, de ficar fazendo odds, né, em tempos de apostas, essa é a palavra-chave. A gente vai começar a analisar a próxima rodada, a projeção, e eu começo com Paulo Martins falando de Santos e Bahia, jogo que será nesta quarta-feira às 19 horas. Dá pra assistir aonde, Danilo, esse jogo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui, que eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Santos e Bahia. Santos e Bahia, Premier, jogo do Premier. Jogo do Premier. Mais um adversário complicado pro Santos, dentro da Vila Belmiro. Santos que vai fazer a base de pontos ali no seu alçapão, né? Como a própria torcida santista gosta de falar. O Bahia vem de resultados interessantes, venceu na última rodada o Curitiba, uma vitória expressiva dentro da Fonte Nova. É um time que vem crescendo no Campeonato Brasileiro, o Bahia. Diferente da previsão inicial, parece que o Bahia se organizando melhor com o Renato Paiva é um time que parece que não vai cair. É pelo menos essa impressão que a gente tem de momento. Mas o campeonato é tão longo que não dá pra confiar. Mas o que a gente dá pra acreditar de momento é que parece um confronto direto. O Santos que procura algo com um time, vamos dizer assim, um pouco mais limitado, um pouco mais complicado
busca algo dentro da Vila Belmiro e o Bahia jogando de uma forma mais consistente, eu posso dizer. Esse jogo é bom pra empate, que eu acho que vai ser um jogo ali truncado, travado, igual foi o Santos e Atlético Mineiro na semana passada. Na semana retrasada, melhor dizendo. Também na quarta-feira, Red Bull, Bragantino e fez um jogo duríssimo com o Grêmio, né, dentro da arena. Red Bull, Bragantino e América Mineiro, Parrini. Esse jogo, Danilo, Vamos lá, Red Bull Bragantino é que tá fora da ordem aqui, né? passa no Premier. Premier Premier também. 19 horas. Exatamente. Eu tô fazendo o bet aqui do Correio e vendo tudo junto aqui, então vamos devagar. Então a gente pode alternar qualquer coisa. Vamos lá, Parrini, qual é o jogo? Bom, jogo interessante, né? Ainda mais pelo que o América fez contra o Cuiabá e o que o Bragantino apresentou contra o Grêmio, né? Podia ter saído com a vitória, mas assim, pecou, né? Também o gramado encharcado lá da arena do Grêmio. Acho que o Bragantino é um time em evolução. O Pedro Caixinho tá conseguindo tirar bom proveito. Não à toa a gente veio já o Bragantino na primeira página da tabela, se eu não me engano, tá em 10º. E o América é o saco de pancadas por enquanto, né? Não venceu, perdeu pra todo mundo. Impressionante, 4 rodadas, 4 derrotas. E o América a gente colocou aqui como um candidato à Sul-Americana, a meio de tabela. Não brigaria, pelo menos nas nossas odds, né? Por rebaixamento. E tá decepcionando por enquanto. Eu aposto aí numa vitória do Bragantino. Internacional e Atlético Mineiro, esse jogo será às 19 horas no Beira-Rio, transmissão do Sport TV e do Premier. Danilo analisa esse jogo, Inter e Atlético Paranaense. Jogão, né? Pelo menos na teoria é um grande jogo. Já foi final de Copa do Brasil, né? Final de Copa Sim. do Brasil, mas hoje os times estão numa batida um pouco diferente, né? O Internacional tá tentando se encontrar. Tá patinando ainda no Brasileiro, né? Ganhou do Flamengo, depois agora perdeu pro São Paulo, não conseguiu emendar uma série de vitórias. Tem mais um jogo em casa importante para tentar fazer uma sequência bacana em cima de um time que é forte em casa, o Atlético Paranaense. Ou seja, jogando no Beira-Rio tem tudo pro Inter fazer um bom resultado e sair com os 3 pontos. Cuiabá e Atlético Mineiro, Paulo Martins, esse jogo na Arena Pantanal, 20 horas, transmissão do Premier. Cuiabá e Atlético Mineiro. 20 horas no horário de Brasília e 19 no horário de Cuiabá. É verdade, Sempre lembrar, é né, verdade. que é o único time que tá fora do horário de Brasília, nos fusos desse nosso gigantesco Brasil. Bom, o Cuiabá é um time que é consistente, mas sabe seus limites, né? Tomou uma virada contra o Grêmio em casa, um time que conseguiu e soube aproveitar a oportunidade de vencer o América Mineiro. É um time que tem uma base baixa, comparando com os outros elencos do futebol brasileiro. E o Atlético Mineiro do Tchatcho Kudê tem jogado muito um jogo bem, um jogo mal, um jogo bem, um jogo mal. Acho que não foi tão mal assim contra o Botafogo, apesar de ter pedido que o Botafogo vive numa boa fase. Inclusive o Botafogo é o pior rival se você tá começando um trabalho, como eu mesmo disse, né? No capítulo passado, tanto que o glorioso Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento em 4 vitórias contra times que estão no começo de trabalho. Então eu acho que o Atlético Mineiro pode voltar a jogar bem, precisa de pegar um ritmo, e um adversário como o Cuiabá, que é de uma forma um pouco mais linear, pode ajudar o Atlético a somar mais 3 pontos. Então eu vou com o Galo nessa partida lá na Arena Pantanal. Vitor Parrini. Quem diria que o Flamengo na 5ª rodada disputaria uma partida confronto direto Eu ia falar isso. para escapar da zona do rebaixamento? Flamengo e Goiás, 20 horas no Premier. Zona da confusão, né? E o Flamengo se colocou nessa zona, né? Não era pra estar assim, ninguém esperava que... Um ilustre rubro-negro também colocou o Flamengo na zona. O Vanderlei Luxemburgo jogou no Flamengo, é rubro-negro, confesso. E por causa do empate do um Corinthians, pontinho colocou o Flamengo, o time do coração dele, na zona de rebaixamento. Pois é, o Flamengo jogou bem até contra o Atlético Paranaense, né? Tudo bem que pecou ali, aquele gol do Vitor Roque na falha grotesca do Santos, mas é um time que mostra evolução, ainda tem muito Por falar em Santos, ele não joga, né? não joga, assim como o Gabigol, né? A torcida tava até preocupada, né? Não tem Gabigol, suspenso. O Pedro voltando de lesão, joga ou não joga, a expectativa era que o Mateusão assumisse a responsabilidade, né? Mas a torcida pode ficar tranquila. Quem é que joga, Parrinha? É o Pedro. Pedro vai joga, vai Pedro jogar. tá de volta. E no Já gol, tá no meu cartola, inclusive. e no gol o Matheus Cunha, né? Isso, Matheus Cunha. Menos uma preocupação, tanto no gol quanto lá no ataque pro Flamengo. Depende, não jogou ainda. Não jogou, mas em casa o Flamengo é forte, o Flamengo se impõe. Eu acredito na vitória do Flamengo. Inclusive, deixa eu só colocar um parêntese aqui. Torcida do Flamengo, não espere que o Rossi seja essa maravilha toda. Não.
O Rossi, ele não é o Gilmar. Não é Gilmar. Rossi, ele foi um goleiro de altos e baixos no Boca, ele é o Santos que veio da Argentina. Simples Santos assim. que veio da Argentina. É o Santos que veio da Argentina. E quando ele entrar no gol do Flamengo, ele vai falhar algumas oportunidades. Inclusive, se o São Paulo vai bancar ele porque é argentino também. No muito ele é pegador de pênalti, né? Ele... Não, o Só cara teve nem uma fase- chegou, uma fase o cara breve nem no chegou. O Boca. Santos tá mal também, né? Tá péssimo. Eu Tá igual acho o hino que lá do Santos. É Santos, gol. fizeram uma paródia com esse. Tanto esse de gol vídeo. que toma, bicho. Impressionante. Maravilhoso. Mas enfim, só pra fechar meu parênteses aqui, eu acho que o São Paulo vai sim bancar o Rossi, porque é um goleiro argentino, mas é uma aposta que, vou dizer, é a hora pro Matheus Cunha se provar, porque ele pode assumir a titularidade no caso o Rossi venha a falhar aí depois. Danilo Queiroz, agora sim um jogão, hein? Palmeiras e Grêmio, decisão da Copa do Brasil de 2020. Eram os mesmos treinadores, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ainda deu uma saidinha, treinou o Flamengo. Rodou um pouquinho, né? Rodou O um Abel pouquinho, ficou. Exatamente, o Abel ficou. Interessante. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras tem tudo pra fazer mais um. Esse É jogo, Globo, esse é o jogo da Globo. 21h30, é o jogo Sim. da Globo. 21h30 aqui em Brasília vai passar esse jogo, né? Tem outras praças que vão de Cruzeiro e Fluminense, mas quem vê esse jogo aí provavelmente vai ver mais uma boa apresentação do Palmeiras, né? O Grêmio ainda tá capengando demais no campeonato, ainda não se encontrou, ainda mais jogando fora de casa, né? Conseguiu ganhar do Cuiabá, mas o Palmeiras são outros 500, né? E o time do Palmeiras tá embalado, tá seguindo aquela tendência de bom futebol que a gente já esperava do Palmeiras, ganhou do Goiás com muita facilidade, 5-0, embora tenha ficado com um jogador a mais durante boa parte do jogo, é aquilo que a gente falou do Flamengo, né? O Palmeiras foi lá e conseguiu, com esse um jogador a mais, construir uma vitória contundente e tem tudo pra em casa contra o Grêmio vencer e, quem sabe, assumir a liderança, né? Porque se o Botafogo tropeçar, o Palmeiras já tá ali na encosta, já se ganhar vai passar e vira líder. A gente vai falar sobre o Palmeiras, sobre essa possibilidade de assumir a liderança daqui a pouquinho. Curitiba e Vasco, Parrini. O jogo será disputado... eu pulei aqui. Cruzeiro e Fluminense. Perdão. Cruzeiro e Fluminense é com Paulo Martins. Jogo do Premier. E da Globo pra São Paulo, rede, mas 21h30, Cruzeiro e Fluminense, jogão. O Ronaldo tá pilhado com esse jogo. Ele pediu pra torcida encher o Mineirão na volta da Raposa. É a volta do Mineirão. Desde novembro não jogava lá. Exatamente. Pode ser uma volta marcante, depende do que vai, de como o Cruzeiro vai jogar. Vejo o Cruzeiro ainda no acrescente, venceu bem, pelo menos para resultado, o Santos nesse fim de semana. É um time que vai querer roubar pontos dos grandes do campeonato e vai ter a primeira prova de fogo, vamos dizer assim, a primeira prova de fogo de verdade do Pepa vai ser contra o Fluminense. É um jogo perigoso, é um jogo complicado. Vai lembrar que, inclusive, Cruzeiro e Fluminense foi chave de oitavas de final da Copa do Brasil no ano passado. Em que o Cruzeiro até fez frente pro Fluminense, mas depois que o Fluminense fez acabou chegando a golear. Pode ser que volte a acontecer pelo nível dos dois. Isso é positivo em comparação ao ano passado, porque tanto o futebol do Fluminense quanto o futebol do Cruzeiro evoluíram, né? O Cruzeiro até subiu pra Série A, inclusive. Mas eu acho que esse jogo, cara, é complicado por conta do Diniz. Eu não sei se o elenco vai engolir bem o empate no clássico contra o Vasco. Ainda assim é favorito. Acho que o Fluminense tem o suficiente pra bater o Cruzeiro no Mineirão, mas a torcida do Cruzeiro vai fazer aquele ali um inferno, como nas belas noites de Libertadores antigamente. Mas eu vou com o Fluminense igual. O Henrique Dourado jogou no Fluminense, né? Jogou. Será que vai enfrentar? Foi lá que começou como ceifador, sim. Deve enfrentar o Fluminense. Bom... Foi artilheiro, eu acho, do Foi brasileiro. artilheiro, foi. Depois 2018, ele vai pro Flamengo, né? Ele foi artilheiro do brasileiro em 14 com o Palmeiras. Inclusive, sendo um dos caras que salva do rebaixamento. Sim. Curitiba e Vasco, 19 horas aí, já um jogo de quinta-feira. Transmissão do Premier, Vitor Parrini. O Vasco tá me surpreendendo, embora o Vasco não consiga engrenar, né? Tá me surpreendendo, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais do Vasco, porque o Vasco já foi eliminado da Copa do Brasil. O Vasco não tem nenhuma competição sul-americana. Então o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. Então o Vasco desses times raros aí da Série A é o único que tá jogando, treina uma semana. Jogando, treina uma semana. Agora não, ele vai enfrentar uma maratona aí de jogos de fim de semana e meio de semana. Eu esperava um pouco mais do Vasco, mas admito que o Vasco enfrentou adversários difíceis até agora, né, Parrini? Enfrentou São Paulo, enfrentou Atlético Mineiro, enfrentou Palmeiras, agora vai enfrentar... enfrentou o Fluminense. Sim. Agora é que vai ter um adversário um pouquinho mais acessível, né? O Vasco teve pedreiras, né? Já pegou o Atlético no Mineirão, venceu, depois já encarou o Palmeiras, jogou bem, mas não resistiu. Teve ali um jogo contra o Bahia que foi bem, mas acabou cedendo. Ok, é normal.
E o jogo contra o Fluminense, eu acho que, assim, embora a vitória fosse o desejo, eu acho que os jogadores do Vasco saem com o peito estufado, porque o Fluminense amassou no segundo tempo. O Fluminense, assim, se houvesse justiça no futebol, o Fluminense teria ganho. Mas o futebol não é justo, vai? Não é nada justo. O futebol não é nada justo. Mas eu acho que o Vasco tá bem. Embora tenha só uma competição para direcionar as atenções, teve desafios muito grandes. Então eu acho que tá respondendo bem, o Vasco tá se encontrando, tá se apoiando bem, né? A gente vê o Alex Teixeira tá jogando bem, Gabriel Peck também tá sendo muito importante. O Pedro Raul até que tá fazendo golzinho, tá deixando um pouquinho aquela bronca da torcida por ter perdido pênaltis até no Campeonato Carioca. Então assim, eu acho que o Vasco tá respondendo bem, dá para esperar mais, mas também tá num caminho melhor do que a ala pessimista da torcida imaginava, né? Então acho que o jogo no Couto Pereira pode ser um ponto-chave pro Vasco pensar um pouquinho maior. Antônio Carlos... supervalorizou demais o Vasco. Não. Demais. Polêmica. Por quê, Danilo? Porque o Vasco é um time armado pra jogar no contra-ataque. Eu acho que esse jogo contra o Curitiba eles vão perder, porque eles vão ter que impor o jogo e não vão conseguir. Que isso? Antônio... Vê contra o jogo contra o Avaí, que eles foram eliminados. Foi o Avaí, né, que eliminou o Vasco da Copa do Brasil? ABC. Não, ABC. Contra o ABC. Vê o jogo contra o Bahia. O Vasco não fez o que devia fazer. Então acho que contra o Curitiba o Vasco, pra mim, vai perder. E é um time que é armado pra jogar no contra-ataque e tá suportando pressão. Eu acho que o Curitiba podia ter não se perdido pro fecha no Couto Fluminense. Pereira. Então, é isso que eu tô te falando. O Curitiba... Não, mas o Curitiba não vai também atacar o Vasco. Não vai jogar de peito aberto, mas igual não vai se fechar porque tá Não, jogando mas em não é o casa. Fluminense ou o Atlético. O Vasco não perdeu pro Palmeiras por coisa do destino também, conseguiu fazer 2-0. Não perdeu pro Atlético pelo mesmo Mas motivo vamos e lembrar não que perdeu dos pro 12 Fluminense, é a pontos mesma coisa. disputados, o Coritiba só tem um. Não, Verdade. sim, mas eu acho que vocês estão supervalorizando a situação do Vasco. Você Foi fala no assim, empate contra o São Paulo, né? Em casa. você falou do Vasco de uma forma super positiva. E não é isso. O Vasco tomou pressão, devia ter perdido pro Atlético, devia ter perdido pro Fluminense, devia ter perdido pro Palmeiras. E vai lembrar que é um time sem tanto calendário também, É, né? Porque enfim, além de é o que o Marcão falou. Exatamente. Um time que foi poupado nas rodadas iniciais do Carioca, que até agiu bem durante o campeonato, né? Fez frente ali ao Flamengo, tudo bem. Perdeu as duas chaves de semifinal por 3-1, mas igual jogou um jogo parelho até certo momento. É um trabalho ainda no começo do Maurício Barbieri, apesar de ter chegado no começo do ano. Eu vi uma declaração muito interessante do Barbieri nesta terça-feira. Os setoristas publicaram. O Barbieri dizendo que sabedoria também é entender o limite do Vasco. Agora, eu não sei se a torcida, a ala mais xiita ali da torcida do Vasco vai entender isso. Mas eu particularmente entendi o que ele quis dizer, mas não sei se a torcida do Vasco vai entender o que o Barbieri quis afirmar. Curitiba e Vasco foi a final da Copa do Brasil 2011. em 2011 e o Vasco foi campeão justamente dentro do Couto Pereira. E o Curitiba chega embalado aí, chega pelo menos contente, feliz da vida com a assinatura da SAF. É outro assunto que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Antônio Carlos Zaga, o técnico do Curitiba, nesse duelo com o Maurício Barbieri. E aqui eu quero mandar um abraço, sabe pra quem? Pro Seu Queiroz. Seu Queiroz, pra quem não entende, pra quem não sabe, desculpa, é o pai do Danilo Queiroz, um ilustre botafoguense aqui do Distrito Federal. Tá feliz da vida com o Botafogo 100% no Campeonato Brasileiro. E o filhão dele vai falar aqui sobre o duelo entre Botafogo e Corinthians. Entregou o time do coração do Danilo agora, hein? Não. tem esse problema lá em casa. Eu não tenho muito problema de falar o time que eu torço, não, até porque normalmente o time que eu torço é o que eu mais bato, mas enfim. É Fernandes, só pra corrigir. Meu pai, o Queiroz é da ele minha não é mãe. Fernandes, desculpa então. Um abraço então, desculpa. Regravando aqui. É para o seu Fernandes, o pai do Danilo, que torce para o Botafogo e tá feliz da vida com 100% de aproveitamento. Siga, Danilo. Tá feliz, assim, com boa parte da torcida do Botafogo pelas apresentações. O Botafogo no domingo, só pra ressaltar, ele conseguiu poupar o time. Deu uma 4 descansada jogadores, lá. se eu não tô enganado. Deu uma descansada lá em jogadores importantes. E mesmo assim jogou ainda bem melhor que o Atlético Mineiro. Dominou o Atlético Mineiro. Conseguiu fazer 2-0 de forma imponente. Vai ter mais um jogo em casa contra um time que ainda tá devagar, o Corinthians, né? A gente até tava conversando nesses tempos na redação que o calendário do Corinthians do Luxemburgo, ele é bem ingrato. É bem complicado pro início de trabalho, já se mostrou isso. Já perdeu lá pro Del Valle, empatou agora em casa pro Fortaleza e tá pegando um time que tá embalado. Eu acho que o Botafogo em algum momento vai dar uma queda, né? É a mesma visão que eu tenho do Fluminense, né? Pela batida, pela quantidade de jogos. Mas eu acho que contra o Corinthians em casa tem a questão também do gramado, que é um gramado sintético, que os times que vêm de fora, eles têm uma dificuldade maior de se adaptar, né? Divide o Atlético Paranaense também, que joga esse gramado, o próprio Palmeiras também. O Botafogo tem tudo pra conseguir um bom resultado.
Eu ainda acho que o Corinthians pode complicar um pouquinho, mas eu vou palpitar a vitória do Botafogo. Então uma pergunta apenas para o senhor. O que o Botafogo tem que o Vasco não tem? O Botafogo tá um time. É até uma pergunta interessante, porque em tese de elenco, os times são muito parecidos, né? Em qualidade do elenco. O Botafogo tá com um trabalho um pouco mais consolidado, talvez seja porque o Castro tá lá tem mais de um ano, né? O Botafogo, altos e esse baixos. trabalho da SAF do Botafogo começa na temporada passada. Começa na né? temporada passada, Isso. o Vasco ainda tá engatinhando com a SAF, tá começando um tem trabalho. Tem um outro detalhe também. O Campeonato Carioca acabou com a taça que o Botafogo ganhou, mas não levantou. É. Foi na Taça Rio. E com a torcida em cima do Luiz Castro. Sim. Né? E recuperou rapidamente agora, né? Sei que o futebol é tão coisa de momento. Não, e da série coisas que só acontecem com o Botafogo, até um Uma mês. enorme série, tá? Até um mês e meio, o que se dizia era a SAF do Botafogo está em risco. Sim, pois é. Olha, e o Isso- Botafogo hoje é líder do Campeonato Pois é. Brasileiro. É isso que eu tô falando. O Botafogo vai ter algum momento que o Botafogo vai dar uma queda ainda. Que não é um time pra estar na liderança, né? A gente tem que ser bem sincero. Tá jogando bem, ganhou de adversários fortes. Pô, ganhou do Atlético Mineiro e do Flamengo. Que todo mundo fala que vai brigar pelo título. Assim, conseguiu 4 vitórias seguidas, é importante, mas eu acho que é um time que em algum momento vai dar uma queda, É né? aquilo que dizem, né? Mais difícil do que chegar no topo é se manter, É né? se manter, né? O que esses resultados do Botafogo no início, além da liderança, a gente tá vendo lá o Botafogo líder, ok. Mas vale pro time brigar, às vezes, por uma Libertadores lá pra frente, por uma. Pô, brigar pro Sul-Americano não existe, né? Não, Porque não até o 16º vai pra Todo mundo Sul-Americano. entra. Sim. Mas enfim, Basta é não isso. cair. Esse É, jogo. Esse pode- Sim, eu tô dizendo, não, Botafogo Newcastle brasileiro, né? Vai Opa. lembrar. Esse jogo entre Botafogo e Corinthians será às 19h30 no Premier, um jogo imperdível. E é uma partida que opõe o time que tem um gramado sintético mais novo do Brasil, Botafogo, que acabou de instalar o gramado sintético no estádio Newton Santos, e o Corinthians, que tem o melhor gramado artificial do Brasil. Opinião, inclusive, do Tite, que adorava jogar lá quando comandava a seleção brasileira. Mas era só pelo gramado? Ele adorava o gramado. E o gramado do Corinthians, de fato, tem um sistema de refrigeração excelente. Eu já tive a oportunidade de conversar com as pessoas que cuidam debaixo do gramado. Tem todo um sistema altamente moderno. Desde que o Corinthians ganhou um estádio de presente do governo federal. Isso é sempre bom frisar. Eu entendi a sua pergunta, se é só pelo gramado, mas é porque o Tite realmente é apaixonado por aquele estádio, né? A gente sabe. E nada mais justo do que ele escolher, mas ele falava muito do gramado. Sim. Ele gostava muito do gramado. Vamos ver se o próximo técnico da seleção vai ter essa mesma impressão. O Morumbi também tinha um gramado muito Mas bom. tá bom o gramado lá? Eu fiquei com a impressão ontem vendo o jogo que não Tá, tá tá lá um essas pouco coisas, não. desgastado, né? Já foi melhor. Mas Sempre foi um dos melhores do Aí Brasil. você né? vê, justamente esse sistema, que até quando o gramado não tá 100%, ainda permite um regular. bom jogo, né? O próprio Jorge Jesus e outros treinadores do Flamengo falavam que quando o Flamengo jogava lá era onde o futebol do Flamengo melhor se desenvolvia. Tapete, Por né? causa da velocidade do gramado, Teve um toque de Fla-Flu bola. lá o tempo desse por causa disso aí. A justificativa era essa, porque E o o Flamengo gramado era perdeu, bom, né? o Flamengo perdeu. Aliás, o Flamengo contra o Fluminense recentemente Perde até em qualquer lugar. perder. Perde até no Paroímpa. Próximo capítulo é a Copa do Brasil. Vamos ver se vai ser a mesma coisa. Fortaleza e São Paulo, Parrini. É outro jogo, é o jogo que fecha a quinta rodada, que fechará a quinta rodada na quinta-feira, 20 horas, o jogo do Sport TV e do Premier. Desculpa, é o Paulo Martins esse jogo. Fortaleza e São Paulo. Falei, Fortaleza e São Paulo, duelo de tricolores, né? No Castelão. Time do Vojvoda, pela minha opinião, não sei se os senhores vão concordar, mas eu acho que é o terceiro melhor futebol praticado no Brasil hoje, atrás de Palmeiras e Fluminense. É um time que tem variação, é um time que, inclusive, mesmo sem ter a tradição continental, já é um dos favoritos a ganhar a Copa Sul-Americana. E brinda um trabalho espetacular, não só do Vojvoda, mas... já? Como assim? Copa Sul-Americana já? Acho Não, que sim. eu concordo sim, com ele. Sim, com certeza. Mas, claro, tem times... Ainda vão chegar os times da Libertadores. vão chegar times da Libertadores. O Corinthians pode ser um deles, inclusive, né? Sim, mas a gente pois pode é. ver. Pois é, mas a O gente Corinthians é um deles, olha o que aconteceu ontem lá. pode. Porque os enfim. times da Libertadores, em tese, não são melhores que Corinthians, os... Atlético Mineiro. Ah, mas o Atlético sabe? também não tá jogando essas coisas também, não. Mas se Cara, chegarem numa quem Copa senta nesse lugar Sul-Americana... aí, tem que falar coisa que eu não concordo, bicho. Impressionante. Então, Eu concordei com o Paulo agora aqui, bicho. Não com o Parrinho, não. se você sentar ali, então você vai ter um dia meu próprio, né? Enfim. discordar. Retome, mas, Paulo. mas vai ser um jogo interessante. Vejo que o Fortaleza em casa vai ser uma das melhores campanhas como mandante no Brasileiro. É muito forte mesmo jogando na capital do estado. A gente não pode falar o nome do estado porque ele tá falando do Fortaleza.
Mas igual, é um time muito bom. Vai encarar um São Paulo que ainda tá naquela coisa arrumando tudo. Inclusive fiz uma pergunta pro excelentíssimo Danilo Queiroz, a gente vindo aqui pro estúdio. E é uma pergunta que eu não tenho resposta e não sei se os senhores têm, que é por que raios o São Paulo vai atrás de Alexandre Pato? Eu ainda não sei. Mas eu acho que, por exemplo, mesmo com o Pato, não conseguiria ganhar do Fortaleza dentro do Castelão. Você vai saber no correiobrasiliense.com.br, no site. Tem alguém aqui nessa mesa produzindo uma matéria sobre por que Alexandre Pato merece voltar ao São Paulo. Eu convido você a clicar lá. Vai ter essa explicação lá. Não é isso? É exatamente isso. Já tá lá, inclusive. Ah, já tá lá, então. Aqui, o pai da matéria tá dizendo que tá lá. O Paulo Martins escreveu. Foi uma das nossas pautas. Se fosse o pai da matéria, nesta né? terça-feira ele escreveu por que o Pato merece voltar ao São Paulo. Bom, olha, quem acompanha o blog Drible de Corpo, escrevi uma análise sobre o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e eu fiz um paralelo entre o Botafogo e a seleção do Marrocos na Copa do Mundo. Por quê? A seleção do Marrocos na Copa do Mundo, meus amigos, disputou 7 partidas, tendo menos posse de bola do que todos os adversários. Todos. Inclusive, contra a Espanha nas oitavas de final, quando ela elimina a Espanha, foi absurdo. Foi um absurdo a posse de bola da Espanha. Mais de 70% de posse de bola. E mesmo assim, Marrocos foi passando. Chegou. E o Botafogo ganhou as 4 partidas dele até agora no Campeonato Brasileiro. Todas elas entregando a bola para o adversário. Fica na bola aí. Mas sendo letal, forte fisicamente, um time de muita marcação, obediência tática. E quando aparecia o espaço, o Botafogo resolvia o jogo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o São Paulo. Em todas as vitórias, o Botafogo teve menos posse de bola do que o adversário. Só que Marrocos não foi campeão da Copa do Mundo. Marrocos terminou em 4º lugar. E a pergunta para vocês é a seguinte: o Botafogo tá mais para sensação, como foi Marrocos, ou para brigar pelo título mesmo, jogando dessa forma? Igual o Danilo disse agora há pouco, tá um pouco mais pra sensação, né? Porque se a gente comparar com outros elencos, até do próprio Flamengo, que tende a se recuperar no campeonato, não é um elenco bom. É um elenco, vamos colocar aqui uma nota 7, acho que tá até bacana pro Botafogo. Mas não é o elenco do Fluminense, não é o elenco do Flamengo, não é o elenco do Palmeiras. É um time que, me parece, se conseguir manter essa constância, e eu acho que até, apesar de ser o trabalho do Luiz Castro, eu vou ser sempre o cara chato por dizer que o Luiz Castro não é o técnico para esse time do Botafogo, que esse time do Botafogo pode jogar mais com outro cara, mas eu vou criticar o técnico que é líder do Campeonato Brasileiro, fica um pouco fora do lugar. E é bom lembrar também que o Luiz Castro tá jogando assim, Paulo, mas ele não é de jogar assim. Os times dele são de times de posse de bola. É porque ele viu que o time joga assim. Ele viu que a característica é essa. O meio de campo do Botafogo é muito forte. O Botafogo consegue manter o meio de campo ali e não é tão ameaçado. A gente tem que falar, por exemplo, você citou Marrocos, né? O Lucas Perry, por exemplo, pra mim, até agora, é o melhor goleiro do campeonato. E é o Bono. É o Bono do fogão. O Perry tá sendo, inclusive, fantástico. É porque o Marrocos abria a mão da posse de bola, era muito agredido e o Bono salvava. O Perry tá fazendo a mesma coisa no jogo do Botafogo. Exatamente. E o Botafogo, inclusive, eu acho que, sobretudo defensivamente, sofre um pouco menos, né? Aliás, só no abre ali da defesa, o único problema que ainda cria uma resistência com o torcedor é o Rafael, lateral direito. A única posição que ainda cria um pouco de resistência. Quase complicou o jogo contra o Flamengo, sendo expulso. Sim. É um cara que tá sendo criticado, mas é um cara que tem espaço pra melhorar, como o time do Botafogo também tem o espaço pra jogar um pouco menos até. Tá num nível ótimo, dá pra manter essa constância. Acho que se o Botafogo fica ali no G4 até o fim do primeiro turno, não seria absurdo nenhum pelo que tá jogando. Me parece um pouco a situação do Fortaleza, que a gente falou há pouco, que tem jogado muito bem, parece um pouco a campanha que o Fortaleza foi pra Libertadores em 2021. Não me recordo. É a primeira vez, exatamente. Foi direto, né? Sem escala. Exatamente. Né? Danilo, o Botafogo contra o São Paulo teve 32% de posse e o São Paulo 68%. Contra o Bahia teve 60% e o Botafogo 40%. Contra o Flamengo, Danilo, 74% de posse pro Flamengo e 26% para o Botafogo. E no último jogo contra o Atlético Mineiro, 61% pro Atlético e 39% pro Botafogo. Esse do Atlético, inclusive, é o número mais mentiroso, porque o Botafogo realmente jogou melhor do que o Atlético. Mesmo com menos tempo com a bola no pé. Mas eu acho que é uma tática, assim, ela resolve determinadas situações, mas quando pegar um Palmeiras, contra o próprio Flamengo, o Flamengo perdeu várias chances de matar o jogo. Enfim, você abdicar da bola,
É questão também de você jogar um pouco com a sorte, né? Você tem que ter. Controlar o adversário também é uma arte, né? Não, sim, mas, pois é. Mas é aí difícil, você eu concordo fazer com sem você. a bola. Sem 38 a bola, jogos. 38 jogos não dá, cara. O Botafogo tem que arrumar uma forma diferente de jogar. E Principalmente em Sul-Americana, casa, né? que o Botafogo também tem. Sul-Americana e Copa do Brasil ainda. Contra o Corinthians deve acontecer uma coisa bem parecida. O Botafogo vai deixar a bola com o Corinthians, ainda mais que o Corinthians não tá numa fase lá Maravilhosa. tão boa. O jogo ontem, putz, ainda bem que eu tava de folga, velho. Porque aquele jogo ontem lá ficou bom nos últimos 5 minutos só o jogo. E tem uma questão, né? Como vai ser quando o adversário do Botafogo der a bola pro Botafogo? Pois é. Pois é. Ele vai enfrentar em algum momento um adversário inferior a ele. Quando pegar um Cuiabá em casa, e aí? O Botafogo vai fazer o quê? Eu acho que o Botafogo tem que se reinventar ainda. Contra o próprio Cuiabá, mesmo que você tinha dito, o Botafogo fez isso e tomou de 2-0. Brigando ali por vaga direta na Libertadores. Foi o jogo, inclusive, que o Botafogo perdeu a chance de ir pra Libertadores, apesar de ter a chance matemática até a última rodada. A diferença do Botafogo com o Vasco. O Botafogo tá jogando melhor do que o Vasco, mas tem essa questão aí. Vai chegar um momento que vai ter que apresentar um futebol de outra maneira contra um Palmeiras, contra... O Flamengo acabou de ganhar, até é meio estranho eu falar isso, mas contra o próprio Flamengo, né? Quando o Flamengo, se o Flamengo estiver numa fase muito boa, contra o Fluminense. O Vasco fez isso contra o Fluminense, mas não perdeu por detalhe, cara. Aliás, o Botafogo ganhou o clássico contra o Fluminense esse ano, no Carioca. Não, né? mas assim, a gente tá falando Era uma outra circunstância. de outra circunstância. E assim, pega o Fluminense na situação que tá hoje no Brasileiro. Se o Fluminense fizer com o Vasco, o que fez com o Botafogo, que fez contra o Vasco ele foi com situação de acaso, velho. Aquele ponto ali é pra comemorar. A defesa do Botafogo tá mais sólida que a do Vasco também. Enfim, eu acho que tem que arrumar uma forma diferente de o miolo jogar. de zaga tá espetacular, com o Adriel Sequesta. Eu acho que esse tipo de jogo do Botafogo aí não é pra 38 rodadas, não. Eu tenho essa dúvida também. Parrini, o Botafogo é uma das duas SAFs no G4. A gente fala G4 porque no início do Campeonato Brasileiro é G4, né? Depois vai G6, G8, G9, G200, G20, que é a zona de classificação não somente para o título, mas para os torneios, para o principal torneio da América, que é a Libertadores. Agora, Parrini, nós temos dois times, duas SAFs entre os quatro. O Cruzeiro, que chegou a dormir na liderança de sábado para domingo, e o Botafogo. Continua sendo uma mera coincidência? Acredito que sim. Batendo muito na tecla do Danilo, eu acho que vai faltar um pouco de fôlego para Botafogo e Cruzeiro quando o campeonato afunilar um pouquinho. A gente já vê um Palmeiras mostrando a evolução, o Palmeiras chegando, e o Palmeiras é aquele time que quando chega, fica muito difícil de tirar, né? A gente vai ver com certeza o Flamengo evoluindo também, e quando o Flamengo chegar, eu acho que vai dificultar muito a briga para esses times agora. O Botafogo, o Cruzeiro, o Grêmio, que o Paulo tanto colocou como favorito ao título. Então, assim, eu acho que eu vou mudar meu RG pra ter nascido em Porto Alegre. Eu fui colocado como gremista, como colorado. Tá bom. Mas igual são times que podem recuperar, né? Times que podem recuperar. O próprio Fortaleza pode brigar um pouco, né? Nessa briga aí também. Sim, eu acho que entre Botafogo, Cruzeiro e Fortaleza, que por enquanto estão na frente e são, assim, teoricamente azarões, perto de Palmeiras, Flamengo, acho que o Fortaleza é o que mais deve se sustentar por ter um trabalho... O Fluminense tá abaixo deles, né? O Fluminense tá em sexto, o Fortaleza tá em quarto e o São Paulo em quinto. Não tem nada contra o Grêmio, não. Eu acho que é sensação, é coisa de momento, é início de campeonato. Eu quero colocar pra vocês um ponto, a gente encerrando esse capítulo Botafogo. Eu tenho impressão, e quando a gente cita os favoritos do Campeonato Brasileiro, todo mundo cita o Palmeiras, todo mundo cita o Flamengo, o Atlético Mineiro. Quem realmente se comporta como favorito, se comporta decentemente como favorito ao título do Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras. O Palmeiras tem apenas 2 derrotas no ano. E o Palmeiras tá ali acompanhando o pelotão de elite. Sabe aquele maratonista que não larga bem, mas fica ali e tal. Daqui a pouco o cara assume a liderança e ninguém pega mais. O Palmeiras tá me parecendo muito isso. Não sei se vocês concordam. Ele tá ali encostado no Palmeiras, uma hora tá encostado no Botafogo, outra hora tá encostado no Fluminense, ali no G4. Ele fica ali, ele G4. Não deixa desgarrar. Não deixa desgarrar. Ele fica ali. E o time só tem 2 derrotas, cara. Então eu tenho a impressão de que a hora que o Palmeiras assumir a liderança, ninguém pega mais. Tenho essa impressão. Por quê? O time mais rico do Brasil perdeu 11 vezes no ano. 11. Acreditar que o Flamengo daqui pro final do ano vai atingir esse sarrafo altíssimo do Palmeiras de perder só 2 jogos. No ano passado o Palmeiras perdeu quantos jogos? No ano inteiro. O Palmeiras acho que perdeu 3, 4 jogos. Então, quem quiser acompanhar o Palmeiras,
tem que manter um sarrafo elevadíssimo, cara. Um padrão de Aliás, excelência do jogo. Perdão, 4 jogos no Campeonato Brasileiro. 4 jogos no Campeonato Em Brasileiro. casa, inclusive, fora de casa, ia terminar invicto até perder na última rodada por 3-0 pro Inter. Exatamente. O Palmeiras é muito difícil isso. Só aconteceu em 1979 com o Internacional. Mas o Palmeiras, o comportamento do Palmeiras é aquele time que você fica com uma pulga atrás da orelha. Cara, esse time vai ser campeão invicto. Pode ser campeão invicto. É muito difícil, eu repito. Já só aconteceu com o Internacional na história do Campeonato Brasileiro desde 1971. De 59 pra cá, confesso que eu não me recordo. Mas os campeonatos eram mais curtos, com certeza teve. Eu tô falando de 71 pra 2022... Só o Internacional conseguiu isso. E o Internacional e o Palmeiras de hoje, ele te deixa sempre com uma pulga atrás da cara. Esse time pode. Esse time pode ser campeão. Vocês acham que se o Palmeiras assumir a liderança, alguém vai conseguir acompanhar? Dá pro Fluminense. Acho que dá pro Fluminense ainda. O problema do Flamengo acompanhar é a distância que tá agora. Né? Já é grande. Vamos colocar, são 9 pontos a diferença, né? Que o Palmeiras tem 12 e o Flamengo 3. Não, o Palmeiras tem Acho que é 10. isso. Aliás, 10. Olha, 7 minutos então. Que já é um pouco mais... São 9 do Flamengo pro líder Botafogo. 9 pro líder. Exato. 7 pontos. Exatamente. Mas eu acho que fica complicado até pro Flamengo acompanhar o Palmeiras, mas acho que o Fluminense ainda tá ali no bolo. É um time que acompanha ali a distância de 3 pontos só pro Palmeiras. É um time que também tem banco de reservas, exemplo do Palmeiras. Inclusive o Palmeiras sobre aproveitar outras oportunidades. Acho que não sempre o Palmeiras vai ter a questão física. Acho que a questão física do time base do Palmeiras também tá pegando um pouco. A gente já teve essa temporada Rony machucado, Rafael Veiga machucado, né? A gente, por exemplo, se o Zé Rafael se machuca, o Palmeiras vai ter um problema muito grande ali na volância. Apesar do Gabriel Menino também esteja fazendo um bom ano. A lateral direita já teve problema com os 2 machucados. O Mike tá voltando só agora, o Marcos Rocha só Deus sabe. Então... O Palmeiras é um time que dá mesmo essa impressão por conta da constância e pelo Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira é o cara que todo mundo vai elogiar 4.000 vezes. O craque do Palmeiras é o Abel Ferreira, né? Sim, acho até que sim. E até por ele ter achado o Arthur, exatamente. O Arthur, ele, como eu tinha dito no último episódio que falamos de Eduardo Pereira Rodrigues, ou Dudu, que ele não teria feito gol, mas fez gol pela primeira vez no ano. O Dudu tá deixando a responsabilidade dele um pouco mais pro lado do Arthur também. Tá jogando do outro lado. Ele tá sendo o Dudu do lado direito do Palmeiras, por exemplo. E aí, outros jogadores chegam ainda. Por exemplo, Endrick, que tá no banco pro Rony. Ele é banco pro Rony. É um cara que tá crescendo. Acho que vai ser a titular até menos que o Gabriel Jesus foi em 2016, tratando-se de últimas grandes revelações do Palmeiras. E tem Endrick, Giovani, os garotos da base. Você é uma coisa assim que vai colocar o Palmeiras ali numa constante interessante pro título, mas eu acho que o Fluminense, pelas características semelhantes, pode chegar ali pra incomodar. Nesse momento é a impressão que a gente tem. Agora, Danilo, me assusta um pouco, Danilo Vitor Parrini, me assusta um pouco a quantidade de cartões amarelos do Palmeiras. Esse levantamento que eu fiz tá lá no site eu fiz no site da CBF. O Palmeiras é o líder de cartões amarelos até agora no campeonato. São 18 cartões amarelos. E tem um vermelho que é do Abel Ferreira na primeira rodada. Inclusive, só colocando parênteses antes dos garotos falarem, foi por conta dos cartões que o Palmeiras não chegou à decisão da Libertadores no ano passado. Boa observação. Boa observação. Exatamente. Perdendo Danilo, Suspense e Gustavo Scarpa. Então, Danilo e Vitor, pergunto pra vocês. Essa quantidade de cartões pode ser o principal adversário do Palmeiras ao longo desse Campeonato Brasileiro? Acho que não. Também não acho que principal não. adversário, não. Acho que pode ser ruim Porque pelo você fator Abel, você né? perde uma peça, às vezes complica, né? Acho que pode ser ruim por causa do fator Abel, porque a presença dele à beira do campo é muito importante, embora o time também se saia muito bem quando ele não tá. Mas eu acho que é mais pela figura do professor ali à beira do campo. E também no Campeonato Brasileiro, eu acho que os cartões amarelos ou é o 5º ou é o 6º critério de desempate. Não, eu digo mais de perder a peça. Perder suspense. Eu não falo nem no critério de Fluminense, desempate, não. Contra o Flamengo. Mas também pode ser a longo prazo, poderia ser um problema, mas eu acho que não é o principal. Eu acho que pelo que o Palmeiras joga, pela forma que o elenco entende o que o Abel quer, assim, óbvio que é importante às vezes você perder, sei lá, como o Paulo falou, um Zé Rafael. Não tem um substituto pra ele, perder um Veiga, né? Que ficou um tempo lesionado, enfim. Mas eu acho que não é um problema tão grande assim, não, embora tenha que ser algo que tenha que ficar sempre ligado, né? O Abel ele já não é exemplo disso daí. Ele tá sempre tomando um amarelinho, tá sempre sendo expulso, enfim. Eu vou fazer agora um pinga-fogo, um tema rapidinho pra cada um de vocês. E eu começo pelo Danilo Queiroz.
A minha pergunta pra você, Danilo, é a seguinte. A diretoria do Flamengo demitiu o Dorival Júnior, contratou o Vitor Pereira e agora está com o Jorge Sampaoli. O Flamengo está na zona do rebaixamento, entrou nessa rodada na zona do rebaixamento. Eu não sei se a diretoria do Flamengo antes deu uma olhada no currículo recente do Jorge Sampaoli, que deixou o Sevilha quase na zona do rebaixamento quando foi demitido no Campeonato Espanhol. Mas, enquanto o Flamengo trocou Dorival por Paulo Souza, estou até lembrando do Paulo Souza, trocou Dorival por Vitor Pereira e depois Vitor Pereira por Jorge Sampaoli, o Dorival assumiu o São Paulo e o São Paulo parece que está engrenando. Não é, repito, um time que vai brigar por título, mas o Dorival mais ou menos se comporta como um rito de passagem, né? Assim, aquele cara que você não vai... Você sabe que ele não vai durar muito no clube, mas que ele vai ajeitar o teu time rapidinho para competir. Danilo, Flamengo tá na zona de rebaixamento e o Dorival Júnior arrumando o São Paulo. 4 rodadas, né? Mas é estranho a gente ver o Flamengo na zona de rebaixamento, ainda mais pelo futebol que tá apresentando, e ainda mais pensando em título. Assim, a gente fala, 4 rodadas, o Flamengo na zona de rebaixamento. Pô, o Flamengo não vai cair, a gente sabe disso. É uma boa lembrança, né, Danilo? A galera que tá soltando fogos, Flamengo na zona do rebaixamento. Cara. Em 2020, o Flamengo estava na zona do rebaixamento com o Domenech e foi campeão com o Rogério Ceni. Exatamente, também. 2020 apareceu também na zona do rebaixamento, assim, não é, o Flamengo vai cair, não é isso. Mas é que complica muito pro time ser campeão depois. Eu acho que o Botafogo não é um parâmetro, embora seja o líder, mas o Palmeiras já tá, a gente tava falando aí, tá 7 pontos de diferença, pô. Tem 2 confrontos diretos, ou seja, nem os confrontos diretos mais vale pro Flamengo conseguir tirar a diferença pro Palmeiras. Enfim, é importante o time começar a engrenar desde o início. Até o que a gente fez na matéria na segunda-feira, é o que o Guardiola fala, né? O campeonato, ele se ganha realmente nas 8 rodadas finais, mas ele também se perde nas 8 primeiras, então tem que começar a pontuar. E assim... O Flamengo tá deixando passar isso. É um time que ainda não se encontrou na temporada, não se encontrou com o São Paulo, embora tenha feito boas apresentações, ainda mais comparado com o Vitor Pereira. Mas tem que começar, tem que deixar aquele alertazinho amarelo ligado lá, porque tá na hora de pontuar já. Paulo Martins, no último podcast, no último episódio, eu levantei o debate aqui, né? Eu acho que os caras viram ou ouviram o podcast. E algum deles deveria ter levantado a câmera pra você, Marcão, tal. Porque o Dudu desencantou depois de 6 meses. Sim. Com a camisa do Palmeiras, voltou a balançar a rede. Luiz Soares fez um belo gol contra o Red Bull Bragantino. E o Yuri Alberto, a gente não tinha falado do Yuri Alberto, que também estava em jejum, marcou com a camisa do Corinthians. 2 meses, inclusive, né? O jejum do Yuri Alberto. É um jogador que o Corinthians precisa, né? Não à toa fizeram toda a troca, incluindo o Robert Renan, o zagueiro daqui, né? Na troca pro Zenit, né? Os jogadores tão importantes, né? O Corinthians fez uma troca enorme, um negócio enorme. E apesar do gol, o Yuri Alberto ainda deve. A verdade é essa. Ainda deve ao Corinthians. Não dá pra falar que o Soares tá devendo pro Grêmio. Eu acho que o Grêmio tá devendo ao Soares. Um time melhor, né? Ainda deve, mas eu acho que pelo momento, porque o elenco do Grêmio e sobretudo o time é bom. As peças que chegaram, Carvalho, Cristaldo, o Vina tá bastante abaixo. O Vina tá bastante abaixo nesse começo de ano. É um jogador que tem um pouco mais das características do Renato e que inclusive pode depois chegar a fazer algo positivo pro Grêmio, enfim, arrancar e pro Danilo deixar de me marcar um pouco mais. Mas o Grêmio tá devendo o Soares. O Palmeiras e o Dudu não tinha essa questão de dívida, porque o time joga bem com o Dudu, sem o Dudu, de um lado. O Abel até zoou o Dudu, né? Se eu tivesse te tirado, você não tinha feito gol, né? Deu uma zoada nele. Né? E o gol, foi tão difícil pro Dudu fazer o gol que a rede não balançou, né? A bola pingou e saiu. Foi complicado. Mas o Dudu é um cara que não tem dívida nenhuma com o Palmeiras, mesmo nessa temporada. Até porque a lembrança do Dudu 2023, até agora, essa temporada, vamos lá, por alguma coisa a temporada acaba agora, pá. A lembrança do Dudu 2023 não é que ele ficou 6 meses sem fazer o gol. Foi a assistência que ele deu na final do Paulista contra a Água Santa, né? Que deu uma caneta no zagueiro e depois cruzou a bola pro Gabriel Menino. Ou seja, o Dudu e o Soares são caras importantes. O Yuri Alberto, inclusive, a importância de Dudu e Soares em Palmeiras e Grêmio, respectivamente, é o que tá faltando ao Yuri Alberto no Corinthians. Um protagonismo que o Roger Guedes tá tendo que carregar muito nas costas. E nem sempre o Roger Guedes vai estar no melhor dos seus dias pra poder fazer tudo aquilo. Ele
O Roger Guedes é um cara chato quando você joga contra, mas você precisa de um outro cara ali pra ajudar. E o Yuri Alberto não tá fazendo tanto isso, apesar dos jejuns ali, vamos dizer, ou pelo menos do Soares não conta como jejum, né? Mas da dificuldade do Soares em marcar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, são dificuldades diferentes. Acho que os três têm um ano até pra fazer melhor pela frente, né? Claro, em casos diferentes. Mas, como o próprio Danilo disse, apenas 4ª rodada. Tem muito o que fazer e com certeza a gente vai falar mais deles aqui. Agora, Parrini, Luxemburgo chegou lá no Corinthians causando, né? No projeto. Deixou o Yuri Alberto no banco de reservas na partida. Quero saber se você concorda. O Vampeta, que é um dos maiores ídolos do Corinthians, volante, campeão brasileiro, inclusive com o Luxemburgo em 1998. Campeão do mundo em 2000, né? Também. O Vampeta disse, o Luxemburgo O sempre Corinthians quando... ganhou a Libertadores 2000, só pra eu saber que não lembro. Não, na semifinal saiu contra um outro time, não lembro bem. O Corinthians participou do campeonato de 2000 como Convidado. representante do sim. país sede. Foi Que ainda campeão tem, né? Ainda tem. campeão nacional. No Mundial ainda A tem. gente vê No Mundial muito. ainda Foi o tem. único a ganhar, né, nessa condição aí. Se tem o Idade Casablanca, por que não poderia ter o Corinthians em 2000, né? Sejamos justos. O Raja Casablanca acho que foi vice, inclusive, né? Contra o Atlético Raja Mineiro. foi Como vice. Contra o convidado. Bayern. Contra o Bayern em 2013. Tirou o Atlético e foi vice Eliminou contra o o Bayern. Mas a pergunta é: o professor acertou deixar o Yuri Alberto no banco de reservas? Ou seja, a imprensa gosta muito da expressão barrou, né? Barrou o Yuri Alberto. Mas ele entra durante o jogo e faz o gol que salva o Corinthians da derrota. Eu acho que sim, porque o treinador dá um chacoalhão no jogador, né? Porque tem treinador que não tem culhão pra tirar jogador quando tá mal. Fernando Lázaro não fez isso, o Cuca não fez isso. Aí O Cuca, bicho, o Cuca teve 2 semanas de Corinthians, mas velho. o Cuca comandou o Corinthians, 2 Dois jogos. jogos, bicho. Ah, mas teve lá, o Yuri Alberto não foi bem. Caraca, vai lá então. Não, Né? não. A gente precisa falar. Sim, O Cuca foi na treinador do estatística, Corinthians. Tá na estatística. São 2 jogos, treinou Sim. o Corinthians, assinou o contrato, né? É. Ele foi treinador. Mas, completando, eu acho que o Luxemburgo acertou porque ele deu um chacoalhão no Yuri Alberto. Acho que quando o jogador senta no banco de reserva, ele vê, pô, algo não tá certo, né? Aí ele faz uma avaliação, pô, não tô bem, acho que eu tenho que aproveitar melhor as oportunidades. E foi assim Ninguém ontem. gosta de ser banco, né? A bola que teve, ele colocou pra dentro. Ele entende que a função dele é essa, que ele não vinha bem. Né? E eu acho que o Luxemburgo, como um desses caras, desses figurões do nosso futebol, recordista de títulos do Campeonato Brasileiro, recordista de títulos paulistas, acho que a função dele também é essa. É contribuir para a evolução do jogador, dar um chacoalhão nele. E eu acho que nessa ele acertou. Você acha que ele acertou, então? Acertou. Tem um detalhe, antes de a gente passar para a Série D do Campeonato Brasileiro, um detalhe Deus. curioso, o Ronaldo estava feliz da vida esse fim de semana, o Ronaldo, ídolo do Corinthians. O Ronaldo dormiu na liderança, até postou no Instagram, deitado em casa, tirando onda que o Cruzeiro estava dormindo na liderança. Mas a última vez que o Ronaldo, de fato, foi líder de um Campeonato Brasileiro foi na 35ª rodada. Eu até coloquei isso lá no blog. Na 35ª rodada do Campeonato de 2010. Brigava ali pelo título com o Fluminense. Sim. E aí o Ronaldo, fenômeno, foi a última vez, ele era do Corinthians. Sim. E ele foi líder do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, por 16 rodadas naquele campeonato. Mas o time do Muricy Ramalho, que era imbatível à época, conseguiu conquistar o título. Então foi a última vez e o Ronaldo tá ali achando que em algum momento o Cruzeiro vai liderar o Campeonato Brasileiro. Bom, os meus amigos Paulo Martins e Danilo Queiroz, principalmente o Danilo Queiroz que estava de plantão no fim de semana, acompanhou de perto a estreia dos times candangos na Série D do Campeonato Brasileiro. Danilo, eu queria que você falasse sobre a vitória do Brasiliense e a vitória do Ceilândia na 4ª divisão. Boas vitórias, né? Pra começar uma Série D é sempre importante você começar ganhando. A do Brasiliense tem a questão ainda que foi fora de casa contra um adversário um pouco mais complicado, que era o Operário. Eu assisti esse jogo com um pouco mais de calma aqui da redação. O Brasiliense jogou bem. Teve chance de construir um placar muito maior, perdeu muito gol, conseguiu trazer pra cá um 2-0 importante, 3 pontos na mala. O Ceilândia fez 4 no Iporá, e é isso, Série D é isso aí. Quando você pega um time que é muito mais fraco que você em casa, você tem que pegar e atropelar. Você tem que pegar e passar o carro por cima. O Ceilândia fez isso, fez bem. Na segunda rodada já vai ter um jogo bem mais complicado contra o União Rondonópolis, que também ganhou na estreia. Mas assim, em síntese, eu vou até dar um crédito aqui, que foi meu amigo João Marcelo no Distrito do Esporte, que fez esse levantamento que, sei lá, deu um clique na cabeça dele. Essas 2 vitórias bateram a marca de 100 vitórias dos times da Série D, dos times do DF na Série D.
Não sei nem como é que ele pensou isso. Bateu o clique lá, aquele clique perfeito que você pensa e tá lá, certinho. Enfim, isso mostra também como que Brasília tá tendo dificuldade de sair dessa quarta divisão, né? Mesmo ganhando, ganha muito na primeira fase e acaba perdendo o mata-mata, que é quando importa. Mas assim, para início de campeonato, para início de conversa, tá bom. O Brasiliense fez o dever fora de casa contra um time que é mais fraco do que ele, com uma boa apresentação. O Brocador fez um gol, deu um passe pro Bruno conceder e fazer o segundo. O Celândia conseguiu vencer bem 4-0. Na segunda rodada tem um adversário mais complicado. Pro Brasiliense não, o Brasiliense vai jogar em casa, já tem obrigação ali às vezes de fazer mais 3 pontos, conseguir já embalar no início, porque Série D é assim, você pega um adversário mais fraco, vai lá, tem que ganhar, mas assim, início de conversa foram bons resultados pro DF. Nada melhor do que o Danilo comentando, ele acompanhou no fim de semana, ele estava de plantão na redação do Correio Brasiliense, fechando esportes, e ele acompanhou a estreia dos times candangos na Série D. Quais são os próximos adversários, Danilo, dos dois? O Brasiliense recebe o Anápolis e o Ceilândia visita o União Rondonópolis. Beleza. Os dois jogos são sábado, eu acho que são sábado, 16 horas os dois jogos. Exatamente. Agora, Paulo e Vitor, pro Paulo, a gente vai falar agora sobre futebol feminino, Brasileirão Série A1 do futebol feminino. Paulo, o líder do Campeonato Brasileiro Feminino é o Flamengo. Tão maltratado o Flamengo pela diretoria rubro-negra. A gente tem um time, o Flamengo conseguiu montar um time agora, a gente vê um time montadinho ali, competitivo, mas esse time do Flamengo, inclusive as jogadoras do Corinthians tripudiaram da diretoria do Flamengo, falando assim, ó, essas meninas têm que ser melhor tratadas. Elas estão jogando lá na Ilha do Governador. Foi na final da Supercopa. Porque não podem... exatamente. Porque não podem jogar no Maracanã. Né? Então o Flamengo vem jogando na Ilha do Governador, joga na Gávea. E o Flamengo é líder no Brasileirão Feminino e está na zona do rebaixamento no masculino. Parece até castigo, né? Parece. E, Parrini, pra você, o Real Brasília saiu da zona do rebaixamento. Vamos lá, Paulo. Flamengo. Pois bem, essa questão do futebol feminino ser um pouco marginalizado dentro dessas instituições são uma das más culturas que o futebol brasileiro tem que combater ainda hoje, né? A gente falava há pouco de outros personagens que vira e mexe estão por aí, naquela coisa do vai que cola, do episódio do Cuca, e o desrespeito, a gente fala desrespeito com todas as letras, ainda acontece com o futebol feminino e acontece nesse caso com o Flamengo, né? Com um pouco mais de organização, esse time do Flamengo conseguiria, sobretudo pela capacidade financeira, mas também pela capacidade técnica, não à toa o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, poderia igualar o Corinthians como potência do futebol nacional. O respeito do Corinthians com o futebol feminino é um dos pilares, se não for o mais importante, que faz o Corinthians ser o time vencedor que é no futebol feminino. Sim. Ou seja, e a gente vê, por exemplo, no Campeonato Brasileiro nessa edição, um desrespeito como é feito, aliás, um desrespeito, não, quase coisa de crime que foi feito com o Ceará, por exemplo. A gente vê instituições que não cuidam do que verdadeiramente tem e vem mais o lucro como importante. A gente para pra pensar. O Palmeiras foi outro time que tá começando a cuidar disso recentemente. Não à toa ganhou a Libertadores ano passado. Tá igualando mais o clássico contra o Corinthians, se vale assim dizer, o clássico no feminino, né? O derby feminino. Mas a questão mesmo do respeito pelo que a instituição tem. Não é não é respeitar apenas o futebol feminino. É respeitar a instituição. Porque se o Flamengo tá líder ali, não são as meninas do Flamengo, é o Flamengo. Exatamente. Aquilo ali é o Flamengo. O Internacional também. O Internacional tem feito isso também. Não tem elas não têm jogado no. Mas vocês acham que não jogar no Maracanã é um desrespeito? Eu acho que não é nem o fato de não jogar no Maracanã, é o fato de você ficar colocando o elenco pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Largado. Sabe? Não é qualquer exatamente, coisa. como se estivesse meio largado. Não é qualquer coisa. cara. Porque aí, Tipo quando assim, vira a ou você- seleção brasileira, a seleção brasileira eu acho que a diretoria do Flamengo deve uma ação bacana pra ter um Maracanã lotado num jogo do Flamengo, time feminino, eu acho. Acontecer isso. Eu acho. Os caras não querem deixar o Vasco jogar no Maracanã, porque o Maracanã não aguenta 3 times jogando, vai ter Não, o eu futebol acho que não feminino. precisa nem liberar não é o tempo de ano, Maracanã. não, né? Eu entendi o que você falou, mas assim, pra mim, eu acho que é muito melhor o Flamengo ficar fixo lá no Luso Brasileiro, jogando lá. Ou na Pô, Gávea, onde eu- tem jogado, né? Também. Na Gávea é um pouco mais Por isso, tem complicado. que jogar com o masculino lá também. E o Flamengo Não, cara. masculino não vai abrir mão no Maracanã. Não, cara, eu acho que não tem a menor lógica o que você tá falando. Mas aí que cabe a diretoria falar, ó, meninas, a casa de vocês agora é aqui, a gente vai reformar, vamos Eu acho que alguns transformar. jogos- Não, assim como o Corinthians faz com a Fazendinha, cara. Cara, Faz com o Parque São Jorge. É A você Gávea, tratar o Flamengo como tenta casa. reformar a Gávea, eu falo em questão geral. Pô, tem 35 anos que o Flamengo quer reformar a Gávea. A não Holanda consegue, até, eu bicho. tava lá cobrindo a Copa em 2014, a Holanda deixou aquele gramado sensacional da
da Gávea. E a A Holanda Gávea treinou pega a lá. categoria E de os caras base. estragaram tudo lá. A Gávea joga categoria de base, joga o sub-5 do Flamengo joga lá. Pois é. Bota Você falava no luso questão de brasileiro, gramado, mas assim, velho, Maracanã, O Marcão tava lembrando, o Inter joga, apesar de às vezes jogar no Sesc de Alvorada, ali de Alvorada do Sul, na Grande Porto Alegre, costuma jogar no Beira-Rio. O Palmeiras Mas joga não é no a Allianz mesma Parque. coisa, não é a mesma coisa. Eu só acho que eu concordo demanda é outra, eu Paulo. concordo com o Danilo que não dá pra jogar tantas partidas lá, tá Não, o quebra-pau não é lá no sempre. Maracanã, mas eu acho que o Flamengo deve de vez em quando. Por exemplo, vamos lá. Por que não jogar no Dia das Mães no Maracanã? Pegar um horário, se não sei se vai ter jogo domingo lá, mas por que não Quando jogar? o Flamengo não jogar, o Flamengo mas pode joga. fazer uma ação que não seja no Dia das Mães, mas que seja no sábado. Entendeu? Pô, fazer uma ação legal. Uma mãe que for pro estádio com filho e tal, vai entrar de graça. Fazer uma ação bacana. Eu acho que o Flamengo ainda deve um pouquinho isso. É elogiável o investimento do time, da diretoria do Flamengo no time feminino, mas eu acho que ainda falta, só acho que falta isso, um pouquinho mais de sensibilidade para aproximar mais o torcedor do Flamengo do time feminino. É só uma opinião. E a gente não pode esquecer de falar, obviamente, do Real Brasília. certeza. Real Brasília saiu da zona do rebaixamento, Parrini. Esse é o máximo ou dá pra esperar um pouco mais do time do Real? Incógnita, né? Real Brasília fez o esperado, fez o dever de casa, ganhou por 2-1 do Ceará. Mas também o Ceará não dá pra exigir muito. Tinha perdido as 9 partidas que havia disputado no Campeonato Brasileiro. Sim, se a gente falou do América, saco de pancada por enquanto na Série A, o Ceará no Campeonato Brasileiro Feminino é um verdadeiro saco de pancadas. Apanha muito mais. Assim, é interessante porque a gente vê o Real Brasília saltar, sair da zona do rebaixamento. Agora tá a 3 do Atlético, que abre. Só que também tá a 4 do Cruzeiro, que é o último da zona de classificação. No 8º lugar, né? Pro mata-mata. Então, assim, o Real Brasília ainda vai ter confronto direto. Então, assim, caminha com as próprias pernas. Mas aí falta manter. Tudo bem que tem adversários complicados pela frente. No domingo, por exemplo, encara a Ferroviária. Jogo duro, Em né? Araraquara. Vice-líder, né, Danilo? Vice-líder. Vice-líder. Então, assim, é complicado. E a Ferroviária vem de derrota pro Flamengo. Então, assim, estão mordidas. Cabe um pouco o Real Brasília... As leoas estão mordidas. Acho que falta manter, falta constância. Potencial tem. Você vê que a distância é quase a mesma para a zona de rebaixamento e para a zona de classificação. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Danilo, eu não sei se ele tem alguma atualização sobre isso. E o salário das jogadoras do Real Brasília, Danilo? Eu vou ter que realmente ir atrás disso. Não tem atualização se realmente já foi quitado, mas é aquela situação. Elas estavam com o salário atrasado, as jogadoras dizem 2 meses, o presidente do Real Brasília fala em 1. Tem essa divergência aí de questão. O Real Brasília que sempre foi um time bem organizadinho, né? Tanto no masculino quanto no feminino, agora no masculino. Categoria de base. O Real Brasília tá sempre brigando por categoria de base também. O feminino tava essa pendência, e não era só com as jogadoras, também tinha questão de funcionário, departamento de comunicação, todo aquele staff que tá atrás. Eu ainda não tenho informação se foi pago certinho, vou ficar te devendo isso pra gente poder confirmar no próximo podcast. Mas assim, é um problema de resolução imediata, né? Só pra passar a régua antes de terminar, a questão do Flamengo ainda, eu concordo com vocês que é uma questão de tratar melhor. Mas não envolve o Maracanã, não. Acho que jogar as meninas do Maracanã, com aquele tanto de coisa que tem no Maracanã, e até na própria Gávea, que tem esse problema também, é tripudiar ainda mais, que vai deixar elas jogando lá no gramado ruim, deixa ela no luso brasileiro, faz uma coisa certinha lá. Sim. Até porque o Maracanã não é do Flamengo. O Maracanã não consegue falar, vamos fechar. Aqui só joga o nosso time masculino e o feminino. Sim, Flamengo, Fluminense e o Vasco querendo jogar também. Eu só acho que podem ser feitas algumas ações pontuais, entendeu? Claro. Inclusive, esses 3, considero eles um pouco omissos na questão de tratar, porque todo mundo quer jogar, mas ninguém quer cuidar do gramado, né? Eu concordo que pode realmente ter uma ação pontual, mas o Maracanã não a gente assim, ficar pensando no mundo que não existe. O Maracanã não aguenta isso, gente. É legal, realmente, eu concordo contigo. Ia ser legal se no Dia das Mães agora tivesse o jogo do Flamengo. O Flamengo vai jogar com São Paulo. Na segunda-feira, fechando a rodada. Acho que até no luso brasileiro realmente esse jogo, mas assim, a gente tentar idealizar um mundo que não existe. O Maracanã não dá conta. Não adianta a gente ficar pensando assim, tem que ser lá. Não vai ser lá, gente. E eu não acho isso uma falta de respeito. É muito melhor deixar elas fixas lá no luso brasileiro. E quando o Flamengo jogava lá com o time profissional, levava uma galera lá. E eles acho que pensam também. Na ação até teria uma lógica diferente, mas o Maracanã, ele não encheria, né? E é um custo muito grande você abrir o Maracanã para realizar um jogo lá. Sim. Então, assim,
Luz Brasileiro, acho que tem um gramadinho legal lá, dá pra receber adversários bacanas lá, mas assim, o Maracanã é de idealizar um mundo que não existe, né? Infelizmente é assim. Então a gente vai terminando aqui o 6º episódio. Só queria um adendo, quero claro. saber aqui quanto é que ficou a odd da Ficou múltipla. 1.226 a odd. Se você for apostar aí, bota um valorzinho bacana 50 lá. centavos, porque não vai muito longe. Vou pedir um aumento se a gente ficar perdendo esse tanto de odd aqui. A gente aposta aqui. Bom, vai terminando aqui então o 6º episódio do podcast Correio no Brasileirão 2023. E o meu destaque, eu vou fazer um rodízio de destaque para terminar. O meu destaque é para esse jogo do Flamengo contra o Goiás. Por quê? Dificílima a semana para o Sampaoli. Além da obrigação de vencer o Goiás, que vem de uma derrota por 5-0 para o Palmeiras, o Flamengo vai enfrentar o Bahia no fim de semana. E aí pouca gente lembra que o Jorge Jesus, por exemplo, quando assumiu o Flamengo, foi até Salvador e perdeu de 3-0 na estreia do Gilberto. Na estreia do Felipe Luiz. Então, se o Flamengo não vencer o Goiás e depois sair para jogar com o Bahia e Salvador, essa panela de pressão que consome treinadores no Flamengo, ela vai começar a ficar com fogo muito alto para cima do Sampaoli. Parrini, qual é o seu destaque dessa rodada que vem pela frente? Botafogo e Corinthians, vamos ver se o Botafogo sustenta a liderança contra o Corinthians pressionado e arriscando evoluir aí com o Luxemburgo. Ano passado, na estreia, o Corinthians venceu lá no Engenhão não, né? Newton Santos por 3-1. O Marcão não gosta que chame de Engenhão de jeito nenhum, Os rapaz. botafoguenses não gostam. Tô Santos, pô, tem que É tipo respeitar. chamar a Neoquímica Arena de Itaquerão, né? Esse respeito, né? Mas até outro dia era, né? Até outro dia era Itaquerão. Pois bem, acho que o destaque Paulo da minha Martins, seu parte- destaque. Sim. Acho que o meu destaque vai para Cruzeiro e Fluminense. Vai ser um jogo interessante. Acho que a principal incógnita do jogo será que o Cruzeiro aguenta o Fluminense? Né? Que vai ser o primeiro, como eu mesmo disse, vai ser o primeiro teste de fogo do Pepa à frente do Cruzeiro. É um começo de trabalho bom, interessante. E talvez ter a mesma força com a torcida, com essa convocação do Ronaldo ao torcedor celeste para encher o Mineirão. Talvez aí o Cruzeiro possa arrancar um ponto ou mesmo ganhar. Acho que o Cruzeiro pode fazer a mesma dificuldade que fez contra o Fortaleza. Mas tem aquela. O Fluminense jogou contra o Fortaleza com suplentes e tende a jogar com todos os titulares. Entende melhor com o Cruzeiro. E aí a gente percebe em situações iguais qual que é essa diferença do banco para titularidade que o time do Fernando Diniz tem. Danilo Queiroz, o seu destaque. Palmeiras e Grêmio, Goiás. Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras pode ser líder, né? Tem tudo pra dormir na liderança se vencer esse jogo aí. Tem tudo não, vai dormir na liderança se vencer esse jogo. E sem me alugar muito, senão a nossa produção também vai matar a gente. Palmeiras e Grêmio é o jogo pra ver esse meio de semana. Siga a cobertura do Correio Brasiliense, obviamente no site correiobrasiliense.com.br. Na edição impressa do jornal Correio Brasiliense, você tem o blog Drible de Corpo com análises da rodada. Você pode acompanhar também aqui pelo YouTube, o nosso podcast, no Spotify, onde isso Spotify, nós corrigindo no Spotify, onde nós estamos disponibilizando o nosso podcast. E eu quero agradecer ao Vitor Parrini, ao Paulo Martins e ao Danilo Queiroz pelos comentários e pelas intrigas, pelas tretas no programa. Ainda não. Agradeço também ao Caetano Mota, que gravou e dirigiu esse podcast, e ao Benjamin Figueiredo, responsável pela edição, e a Mariana Niederauer, a editora do correiobrasiliense.com.br. Um abraço, toco e me voe.